Olá, eu sou Lorena Lima, psicóloga clínica. Estou aqui a convite do Senac Sergipe para falarmos sobre o tema fortalecimento emocional para uma vida mais resiliente. Vamos conversar sobre isso? Eu te convido para a gente pensar, para a gente refletir e para a gente também começar a identificar um caminho para uma prática de fortalecimento emocional. Eu começo o nosso tema de hoje abordando o momento que estamos vivendo. É inevitável não falarmos sobre o tema atual, sobre o momento atual, pandemia, né? Nós nunca passamos por uma crise como essa. Muitos de nós estamos vivendo isso pela primeira vez. Eu vou poder contar, talvez, para os meus netos, e os meus filhos vão contar também para os meus netos, tudo isso que eles estão vivendo. Então, nós fomos pegos de surpresa, nós estávamos com uma vida dentro do nosso controle e entramos num processo em que a gente não controlava mais nada. E como é que o ser humano lida com isso? Como é que a gente lida com o processo de crise? O que é crise? Crise é uma ruptura. Crise é algo que não foi planejado, é algo que não foi dimensionado. Mas nem toda crise ela acontece de uma forma rápida. Muitas das vezes a gente tem alguns sinais que as coisas não vão bem até chegar no processo de crise. E foi assim que aconteceu conosco. Nós começamos o nosso dia de uma maneira e realizamos o nosso dia a dia. No dia seguinte, tudo já estava diferente. Foi preciso a gente se adaptar ao novo momento. Algumas pessoas fizeram isso de maneira um pouco mais estruturada, talvez mais estável, outras pessoas não. Como é que eu lido com isso? Como eu lido com algo que está fora do meu controle? A ideia de controle, será que é possível? Será que de verdade nós conseguimos controlar as coisas que estão à nossa volta, o tempo, o mundo? Esses são pontos que a gente precisa refletir. Então, a crise veio fazer com que a gente saísse da zona de conforto. E foi preciso mesmo. Muitos incômodos vieram à tona, muitas situações e questões que fomos obrigados a pensar, obrigados a refletir. Não foi somente uma questão de saúde. Foi preciso rever as nossas relações, rever o nosso funcionamento, como a gente identifica as coisas que estão à nossa volta, perceber como a nossa sociedade funcionava. E aí, no momento que a gente percebe que é preciso se fortalecer emocionalmente. Quando toda a ansiedade voltada para a preocupação da saúde sai, vem uma outra necessidade, a necessidade do fortalecimento emocional. Muitas pessoas que se sentiam estáveis no seu processo de viver, começaram a ter sentimentos completamente contraditórios e instáveis. Pessoas que chegavam e diziam, eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso. Pessoas que já tinham uma necessidade, até mesmo de procurar um serviço de saúde mental, mas não achava ainda o gatilho suficiente para isso ser realizado. Hoje, os consultórios de psiquiatria, os consultórios de psicologia, eles estão assoberbados de um público angustiado, ansioso, deprimido e principalmente instável. Quem já tinha alguma demanda da saúde mental, infelizmente piorou. Quem não tinha demanda da saúde mental, começou a ter. Como a gente enfrenta isso? E quando a gente fala de fortalecimento emocional, é inevitável não falarmos sobre as nossas emoções. E aqui eu peço para vocês observarem. Existe diferença entre emoção e sentimento. Emoção é a nossa reação emocional, natural. É um combinado físico, químico, organizado pelo nosso cérebro. São organizações de reação ao que acontece conosco que a gente já vem desde o nosso nascedouro. A gente traz desde o nosso nascedouro. Os sentimentos é a forma como o homem entendeu que foi melhor para descrever as nossas emoções. Um exemplo, saudade. Saudade é um sentimento.
Saudade não é uma emoção inata, é um sentimento. É uma mistura de alguns sentimentos em que a gente descreveu como saudade. Mas existem algumas teorias que falam ou que estruturam quais são as nossas emoções primárias. Assim como existem as cores primárias, que elas não são criadas, não são derivadas da junção de outras cores, existe também as emoções primárias. Exemplo, raiva. Raiva a gente não combina a emoção e cria raiva. Raiva é raiva. A gente sente essa expressão emocional. Alegria. Alegria é uma emoção única. A gente não cria alegria, ela simplesmente existe. Amor, tristeza, medo, ansiedade e nojo ou ojeriza. São sentimentos, são emoções, na verdade, que são primárias. Então, todo ser humano tem a experiência de vivenciar essas emoções. E, dependendo das situações com as quais eu preciso lidar e também do meu amadurecimento, tanto físico, de desenvolvimento, quanto emocional, eu vou buscar experimentar mais uma emoção que outra. Então, para falarmos do nosso fortalecimento emocional, a gente precisa falar sobre emoção. A gente precisa entender sobre o que eu estou dizendo. É emoção. Muitas das vezes na nossa vida corrida, a gente não para observar o que a gente sente. Estávamos totalmente no automático. Nunca, mesmo antes da pandemia, se falou tanto sobre ansiedade e depressão. Interessante ressaltar, o Brasil despontava muito antes da pandemia no ranking de país ansioso. Estávamos ali no topo, entre as três primeiras categorias de país altamente ansioso. Eram pessoas que descreviam, que manifestavam que em algum momento das suas vidas ou já tiveram uma doença da ansiedade ou sentia sintomas muito precisos de ansiedade. O que é que isso significa? Significa o modo como a gente vinha funcionando. Estávamos locomotiva sem freio, vivendo muitas das vezes no automático. Nessa opção, tanto de nos colocar diante de novas oportunidades, a gente trabalhava dentro de casa, trabalhava fora de casa. A mulher nos últimos anos desejou sair dos arredores da sua casa e em busca do exercício de novos papéis e precisou ir para o mercado de trabalho, né? Então, eu agora tenho pessoas que estavam no processo de adquirir coisas, no processo de se sentir produtiva, de se sentir valorizado, e a gente estava vivendo dessa maneira. Um outro ponto interessante é que a gente tem um dado que nunca se teve tantos berçários em turno integral como a gente teve um pouco antes da pandemia. Lorena, e o que é que isso tem a ver com ansiedade? O que é que isso tem a ver com o que estava acontecendo? Percebam, se eu precisava ter tantos berçários de turno integral, eu tinha muitos pais que precisavam trabalhar. E eles precisavam terceirizar esse cuidado dos seus filhos. Eram pessoas que estavam fora, eram pessoas que estavam no ritmo de vida e que precisavam adquirir. Turno integral é exatamente o que o nome diz. É quando eu tenho toda a extensão do meu dia a dia vinculado àquele serviço. Então, eram crianças que começavam seu dia às 6 ou 7 horas da manhã e voltavam para suas casas entre 5, 6, 7 horas da noite. E isso fala muito sobre como a gente estava funcionando. E aí a pandemia veio e tira a gente do eixo, força a gente parar. Mas não força simplesmente parar para vamos dar uma pausa e vamos refletir sobre o que estava acontecendo ou como a nossa vida vem funcionando. A pandemia fez com que a gente também reativasse dentro do nosso emocional a emoção do medo. Ficamos com medo, estamos com medo. Porque por um bom tempo a gente não conseguia nem programar a nossa semana. Eu conseguia programar o meu dia a dia dentro das minhas limitações, mas eu não conseguia muitas das vezes programar a minha semana.
Eu não conseguia perceber como eu iria fechar o meu mês. E isso dá uma angústia. Isso dá uma ansiedade ainda mais ativa. Isso nos causa medo, nos causa preocupação. E foi preciso trazer muitas práticas sobre fortalecimento emocional. E o que eu quero aqui com vocês é exatamente indicar algumas práticas para a gente poder chegar ao caminho do desenvolvimento emocional. Não existe uma fórmula para desenvolver e fortalecer o seu emocional. Existe um roteiro de práticas. Práticas que você vai adquirindo e vai colocando no seu dia a dia para você, ao longo do tempo, se sentir maduro emocionalmente para enfrentar as situações. Porque a vida, ou na vida, a gente não tem a escolha de dizer, eu não quero problema. A gente não tem essa escolha. Eu sempre digo no consultório, digo em outros locais em que eu vou fazer exposição, em palestra, que os problemas velhos se misturam com os problemas novos. Os pequenos problemas se misturam com os grandes problemas. E Lorena, se eu não tenho essa opção de não ter problema no meu dia a dia, então como é que vai ser a minha vida? O que é que eu preciso fazer? Qual é a solução disso? É eu ter sabedoria, equilíbrio, em manejar as coisas que vão vir na minha vida, né? É a mesma questão da frustração. Tem pessoas que chegam no meu consultório, mas eu passei por essa frustração e é muito difícil. E eu falo para todos os pacientes, veja, viver é aceitar frustrações. Não existe na nossa jornada do caminhar, eu não quero me frustrar. Não. A frustração, ela vai existir. Se nós estamos para caminhar, se nós estamos para o viver, a gente precisa entender que vamos passar por frustrações. Porque as frustrações estão diretamente ligadas às nossas expectativas. E nós, como seres humanos, a gente cria expectativa. Também não está posto. Às vezes a gente cria expectativas muito alinhadas com a nossa realidade. E quando isso acontece, o meu quanto de frustração é muito pequeno. Então, se eu vou me frustrar, se é inevitável, né, a não passar pela frustração, o que é que eu preciso fazer, Lorena? É o mesmo caminho. Ter sabedoria para manejar as nossas frustrações. Se a minha expectativa ela está muito diferente da minha realidade, eu vou ter uma frustração muito grande. E o que é expectativa? Aquilo que eu estou a esperar. Aquilo que ainda não aconteceu, mas que eu crio uma idealização. É como eu gostaria que acontecesse. E a expectativa, quando vem na nossa mente, vem como um roteiro de filme. Perfeita. Eu consigo, às vezes, na minha mente, identificar detalhes de como eu quero que uma situação aconteça. E se eu não olho para a minha realidade, identifico exatamente o que de fato eu tenho, eu vou passar por uma baita frustração. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, ter essa capacidade de discernir, essa maturidade e, acima de tudo, essa sabedoria. Uma próxima pergunta, todo mundo me pergunta, e como é que eu adquiro isso? Prática. Acima de tudo. Conhecimento não é sine qua non de mudança. Não existe uma relação direta entre eu tenho conhecimento, eu sei sobre alguma coisa e a partir desse conhecimento eu vou fazer diferente. Conhecimento é um facilitador para a minha mudança. Mas eu preciso ainda do meu componente motivação, disposição, eu preciso do meu componente maturidade. E eu só adquiro isso através de prática ao longo de um período, ao longo de um tempo. Então, eu começo aqui com vocês um roteiro de práticas para a gente iniciar o fortalecimento emocional, para a gente entrar nesse caminho de desenvolvimento emocional. Anotem se vocês quiserem. Ponto número 1. Não invalide as suas emoções. Não ache que o que você está sentindo é uma bobagem. Eu estou angustiado. Mas eu vou ouvir uma música, eu vou dar vazão para o meu trabalho, eu não vou pensar sobre o que eu estou sentindo.
a gente passou por isso agora e a gente já identificou que esse não é o melhor caminho. Claro que em algumas situações eu não consigo parar. Às vezes eu estou no trabalho, eu estou numa rotina que não me permite parar, ter 20 minutos, um tempinho para mim, para dizer assim, nossa, o que é que eu estou sentindo? Tudo bem, mas quando você tiver esse momento, não invalide, resgate o que aconteceu com você. Então, identifique as suas emoções, olhe para as suas emoções. Você está angustiada, não tenha medo de dizer eu estou angustiado. Lorena, eu estou com medo, eu estou ansioso, eu estou me sentindo mais triste do que eu acho que eu deveria sentir. Não invalide, não ache que é bobagem. Às vezes o paciente chega no consultório, ele fala, vai ser uma bobagem o que eu vou falar. E eu preciso dizer para ele, aqui nesse espaço não tem bobagem. Qualquer coisa que você traga, aqui a gente não tem, não vai achar que isso é pequenininho. Se isso é seu, se isso é um tema para você, isso já é importante. Então, essa valorização do eu é um ponto fundamental. Dica número 2. Observe-se. Tire minutos. Eu falo sempre, 20 minutinhos, 10 minutinhos que você tire para você. Às vezes para não fazer nada, simplesmente para ouvir os próprios pensamentos, para você entender como é que a sua cabeça está funcionando. Isso já é muito, muito, muito bom. Então, seja um observador de você mesmo, exercite esse autocuidado, né? Essa nossa máquina, ela é operada por nós. Eu que preciso dar manutenção ao meu corpo, eu que preciso dar manutenção ao meu mental, ao meu emocional. Então, se eu sou o operador dessa máquina, eu sou responsável pelo meu cuidado, principalmente. Então, comece a se observar. Será que eu estou me sentindo desconfortável em alguma situação? Será que eu estou me incomodando com situações que antes eu não me incomodava, né? Poxa, eu estou percebendo que eu estou acordando um pouco antes do meu horário, eu estou percebendo que eu estou mais sonolenta, eu estou percebendo que eu estou mais impaciente. Então, seja observador de você mesmo. A gente passa muito tempo no nosso dia a dia olhando para o outro. Olhando para o outro. E esse outro aqui, que é tão importante, tão fundamental. E o nosso eu? Ele precisa ser valorizado. E um dos grandes processos de autoestima está na minha valorização. Eu preciso identificar que eu sou um ser potente. Eu preciso identificar que eu sou um ser com várias habilidades e com limitações também, mas eu preciso entender o meu valor. E principalmente, eu preciso olhar para o meu valor e eu preciso amar o meu valor. Eu sou muito praticante do que a gente chama de auto-amor. Para vocês que nunca ouviram falar sobre isso, pesquisem. Hoje a gente tem o que a gente chama de ciência da felicidade. Existe hoje cursos voltados para entender o que é felicidade. Veja, a felicidade virou muito mais do que tema em alguns corredores de academias conceituadas, de universidades conceituadas. Virou inclusive curso, virou matéria, algumas pessoas estão se colocando para ser especialista no sentido de entender um caminho para a felicidade. E não existe um caminho. Existem vários. A gente pode até depois falar um pouquinho mais sobre isso. Então, essa é a segunda prática. Se observe. Terceira prática. Aceite aquilo que não pode ser mudado. Nós, humanos, temos muita dificuldade de aceitar aquilo que a gente não controla. Às vezes, eu tenho um ambiente de trabalho um pouco mais complexo, mais difícil. E tem alguns pontos do meu ambiente de trabalho que eu não consigo mudar. Isso não significa que, olha, Lorena, eu não posso fazer nada e vou ficar angustiada, vou trabalhar angustiada. Mas uma das maiores capacidades do ser humano, inclusive, que nos diferencia muito dos outros bichos, dos animais, é a capacidade da adaptação. O ser humano é altamente adaptável. Eu não estou dizendo aqui para você se conformar com aquilo que não está te fazendo bem.
Eu estou dizendo que você vai precisar encontrar uma estratégia de lidar com aquilo que não pode ser mudado de uma forma que você não fique mal. E isso precisa de prática, de expertise, de sabedoria e, acima de tudo, de maturidade. Então, às vezes, eu tenho um familiar difícil na minha casa. Eu não ofereço, quando tem algumas campanhas até, eu digo assim, de conscientização. A gente não oferece consciência para ninguém. Conscientização é uma aquisição pessoal, mas eu sensibilizo o outro a pensar sobre uma determinada situação, um determinado tema. Então, às vezes eu tenho um familiar difícil, um filho, um irmão, um pai, uma mãe, às vezes um companheiro, uma companheira. E aí, quando às vezes chegam no meu consultório, eu também trabalho, atendo público casal, sou orientadora de famílias, e às vezes eu pergunto, nossa, você está me dizendo que esse familiar tem esse comportamento assim. Quando começou esse comportamento desse familiar que está tão difícil para você? Ah, Lorena, foi assim a vida toda. Veja, é um comportamento, é algo que você convive desde que você decidiu trilhar o caminho com essa pessoa. Mas você ainda não conseguiu aceitar isso. Você que ainda não conseguiu lidar com isso. Então, às vezes, eu preciso aceitar o que não pode ser mudado. Mas eu posso construir pontes. Pontes na vinculação, pontes no meu dia a dia. Eu posso construir. Se eu não estou satisfeito com o meu trabalho e que o meu trabalho não está sendo o suficiente para mim, calma. Eu preciso me fortalecer. Eu preciso colocar esse trabalho como uma ponte e começar a construir um caminho de mudança. Eu preciso pensar primeiro na minha mudança. A gente não muda assim de uma hora para outra, mas eu posso construir. Olha, enquanto eu não mudo, enquanto eu não ressignifico isso, enquanto eu não me reinvento de uma outra maneira no meu trabalho, eu vou lidar com o meu trabalho da melhor maneira possível. Da mesma maneira, a gente faz isso com as nossas relações, às vezes com uma situação na nossa casa. Então, eu não tenho a casa que eu gostaria, eu não estou com o meu ambiente como eu gostaria, mas isso é esse momento. Então, muitas das vezes, a gente cria muitos pontos de angústia, muitos pontos de ansiedade, de preocupação, porque a gente quer mudar aquilo que a gente não tem a autoridade e a condição de mudar. Então, um dos caminhos é comece a repensar sobre o que você de fato você tem desejado e aceite aquilo que não pode ser mudado. Não para se conformar, mas para você se adaptar até você conseguir alterar isso que te incomoda tanto. Um novo ponto. Não exclua a sua rede de apoio. Se ampare na sua rede de apoio. Lorena, o que é rede de apoio? Quantas das vezes a gente tem dificuldade de aceitar o colo? De aceitar a mão amiga? Às vezes a gente até reclama, poxa, eu não tenho ninguém para conversar, eu não tenho uma pessoa para poder dividir, eu não vejo ninguém chegando até mim. É verdade. Às vezes a gente está sozinho. Eu digo sempre para todos os adultos que quando a gente se torna adulto, nós somos nosso pai e nossa mãe. A gente precisa se gerir. Então, muitas das vezes eu recebo pacientes que chegam no meu consultório que eu não tenho uma rede de apoio familiar. Ele está de fato sozinho. Ele está sozinho e a psicoterapia é, às vezes, também a família dele. Mas muitas das vezes, eu tenho dificuldade de aceitar o apoio. Às vezes, é alguém que está preocupado comigo que diz assim, nossa, Lorena, hoje eu estou achando que você não está legal, você não está bem, está tudo bem com você? Tá. Não é nada não. Então, aceitar a nossa rede de apoio, construir a nossa rede de apoio. Às vezes eu não tenho uma família, mas eu tenho um amigo. Ah, Lorena, mas eu queria que a minha família fosse minha rede de apoio. Eu te entendo, mas nesse momento você não tem. Mas você tem um amigo. Por que não aproveitar essa rede de apoio? Às vezes a minha rede de apoio é minha psicóloga, minha terapeuta. Às vezes é meu médico, independente da especialidade. Às vezes a minha rede de apoio é um filho. Eu, na condição de pai, eu tenho um filho que tem uma maturidade legal e acaba sendo minha rede de apoio.
Às vezes eu tenho uma rede de apoio que é o meu pai, a minha mãe. Então, ser amparado pela rede de apoio, se deixar ser amparado pela rede de apoio, é uma prática fundamental. O ser humano, ele é naturalmente sociável. A gente vive em sociedade. A gente não vive isolado. Por mais que eu queira, que eu diga assim, eu não vou ficar mais com ninguém, eu vou morar sozinho. Inevitavelmente você vai precisar ter um contato social. Porque se você mora em um prédio, você tem que pelo menos passar pelo colaborador da portaria. Se você pede um delivery, você vai precisar pegar a sua encomenda com o entregador, com o colaborador. Então, o contato social é inevitável. Nós somos sociáveis. Então, eu preciso, às vezes, construir a minha rede de apoio. Às vezes, uma pessoa me deu abertura, mas eu travei isso. Eu quero que as pessoas cheguem até mim. Às vezes, a outra pessoa tem uma dificuldade como a sua. E aí, se eu estou enxergando e se eu tenho a necessidade de ir além, por que não? Por que não? O quinto é desenvolva o processo de empatia. Processo empático. Nossa, isso parece tão simples, né? Todo mundo fala sobre empatia, 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 empatia. Mas será que a gente pratica empatia? E ao contrário do que as pessoas pensam, a gente acha que o processo empático precisa ser eu voltado para o outro. Mas o processo empático começa comigo. Eu preciso me colocar empático a mim. Eu preciso me olhar, fazer esse encontro com o espelho. Eu preciso chegar nesse lugar de me dar o colo também. De dizer, poxa, eu não estou bem. Eu vou me recolher. Eu vou fazer algo que me dê prazer, que seja agradável para mim. A empatia não é somente me colocar no lugar do outro. É trazer a realidade que é difícil, que está fora de você também. Assim, se eu estivesse nesse lugar, como eu me sentiria? Se eu estivesse no lugar do outro, será que eu faria a mesma coisa ou faria diferente? Qual seria o medo? Quais seriam as sensações, as emoções que esse outro está sentindo diante dessa dificuldade? Então, o exercício da empatia é uma grande prática para o fortalecimento emocional. Durante o processo de pandemia, a gente foi cerceado, a gente foi tolhido do contato físico, né? E as pessoas diziam assim, Lorena, eu estou de mãos atadas, eu não posso, às vezes, falar com o outro, ver o outro. Como não pode? Nós estávamos restritos, mas nós não estávamos isolados. E muitas pessoas se colocaram nessa condição de isolamento, porque elas não estavam bem com elas mesmas. Então, a pandemia veio trazer muita restrição, mas a gente não precisa ficar isolado. Por que não ligar para o outro? Por que não mandar uma mensagem? Por que não fazer uma ligação de vídeo? Então, a gente pode desenvolver o processo de empatia, os famosos bilhetinhos. Às vezes, aquele agrado muito pequenininho que a gente deixava na portaria de alguém. Olha, eu não posso te ver, mas eu deixei aqui algo para você. Então, trabalhar o processo de gentileza também. A empatia traz isso. Quando a gente se coloca numa posição mais empática, a gente é mais gentil, a gente é mais amoroso. A gente consegue, inclusive, facilitar o nosso processo de autoobservação, de autoanálise. Então, o caminho da empatia é um grande caminho para o fortalecimento emocional. E um ponto super importante que eu trago aqui para vocês é coloque-se na condição do ressignificar. O ressignificar é um passinho para a gente falar tanto desse processo de resiliência. Ressignificar é atribuir, o ressignificar não é simplesmente esquecer, retirar aquilo que eu tenho. Não é simplesmente eu vou dizer assim, eu vou colocar agora tudo novo. Não é. É exatamente olhar para aquilo que eu tenho, mesmo sendo difícil, e atribuir
um novo sentido para isso. Eu consigo esse processo quando eu imprimo essas práticas na minha rotina. Então, trazer um novo significado. Nossa, Lorena, a pandemia foi inevitável, está sendo inevitável. E agora, como é que eu lido com isso? Se eu precisei ficar em casa, algumas pessoas olharam no primeiro momento da pandemia e que precisou ficar em casa, como eu estou preso. Eu ouvi muito isso. Eu estou preso, eu não posso sair. Além de se sentir mesmo encarcerado, porque a gente tinha leis de controle, né, municipais, estaduais, que dizia não pode fazer isso, não pode ter determinado comportamento, existe um medo sobre a própria pandemia, sobre a própria doença. Então a gente ficou na ideia de um encarceramento. Num determinado momento, algumas pessoas conseguiram transicionar esse encarceramento. A gente teve mais tempo de assistir muitas lives, muitas conferências, muitas palestras virtuais, ter mais tempo para poder falar com as pessoas. E aí a mente começou a ampliar. E eu comecei a olhar para a minha casa de uma maneira muito diferente. Às vezes, algumas pessoas olhavam para casa e diziam assim, nossa, eu não estou me reconhecendo nesse espaço. Essa não é a casa que eu idealizei. Nossa, esse cantinho está desorganizado, não é assim que eu gosto. E eu comecei a me desenvolver dentro da minha casa no processo de apropriação. Eu comecei a me apropriar do meu dia a dia. E eu comecei a gostar de um ambiente que eu criei para mim, mas às vezes eu não tinha tempo para usufruir. Isso é ressignificar. Isso é dar um novo significado. A realidade, ela não mudou, mas eu precisei me adaptar. E é nesse momento em que a gente junta todas essas práticas, todos esses passos, para a gente construir o que a gente chama de resiliência. E aí várias discussões, Lorena, o que é resiliência? Lorena, onde a gente compra resiliência? Lorena, onde é que a gente adquire resiliência? O que é que eu faço para ser resiliente? Eu digo sempre para as pessoas, você quer ser mais resiliente, então você precisa viver. Viver praticando. É assim que você vai adquirir o processo de resiliência. É um fortalecimento que me coloca, que não faz com que eu negue as dificuldades da minha vida, mas me coloca, mesmo diante de momentos difíceis, na esperança de que eu tenho capacidade de lidar com aquilo que está difícil. E quando a gente perde a capacidade de entender que a gente tem condição para poder passar por uma dificuldade, a gente perde o poder de acreditar em nós mesmos. E quando isso acontece, a gente adoece. Mentalmente a gente adoece. Emocionalmente a gente adoece. Muitas pessoas, eu digo que a gente vai viver fases durante essa pandemia, né? A gente teve a primeira fase de alta ansiedade e medo. A gente está vivendo uma segunda fase. Eu estou vendo nos discursos das pessoas. Eu quero que esse ano acabe, eu quero que esse ano acabe. Ai, meu Deus, eu quero que tudo acabe. Passa logo. 2020, eu cheguei a ouvir de pessoas me dizendo assim, 2020 devia sair da história. Tem vários memes na internet dizendo, deleta 2020. Gente, eu entendo essas manifestações, mas eu preciso dizer para vocês, se a gente quer sair daqui mais fortalecido, mais maduros, a gente precisa sim aceitar o 2020. Ele não pode ser negado. Tudo isso que aconteceu não pode ser negado, por mais doído que seja. Eu não posso negar essa minha realidade. Então, a gente precisa entender a nossa capacidade. É exatamente numa situação difícil que a gente entende o quanto a gente é capaz. As pessoas dizem assim, ai Lorena, eu não queria ter passado por isso. E às vezes no consultório eu digo, olha, você traz no seu discurso que você não queria ter passado por isso, mas se você não tivesse passado por isso, você teria descoberto isso aqui de você? Ah, não. Assim são as experiências. Nem sempre as experiências elas serão positivas, mas quando não existe uma lição na experiência, a gente sempre aprende alguma coisa. Então, o caminho para a resiliência, para eu me colocar uma vida mais resiliente, é
viver, me fortalecer emocionalmente, não negar as situações difíceis, a saber aproveitar, às vezes, as situações positivas. Eu tenho várias pessoas que não conseguem usufruir aquilo que é bom. Várias pessoas que têm dificuldade, inclusive, em relaxar. Elas passaram tanto tempo no medo, na ansiedade, que quando tudo fica bem, elas dizem, tem alguma coisa estranha aqui. Porque tá tudo tão bem. Tá tudo tão sem problemas. Eu tô até estranhando isso. Olha como nós estamos apegados. Quando a gente não está apegado ao problema, a ideia de que algo precisa sempre acontecer de ruim para a gente se sentir vivo, a gente se sente desamparado. E o desamparo às vezes começa por nós mesmos. Então, uma vida mais resiliente, uma vida de mais fortalecimento emocional e de mais maturidade, pede prática, gente. Pede empatia, pede não negar as nossas emoções, pede com que a gente cuide da gente. A gente entenda que eu preciso, de fato, ser o meu cuidador, que eu preciso zelar por mim e, acima de tudo, o amor. Eu vou bater nessa tecla várias e várias vezes. O amor constrói pontes indescritíveis para você chegar em muitos lugares. Então, eu preciso do amor a mim, do amor às minhas pequenas conquistas. Eu preciso do amor aos vínculos que eu consegui construir, que eu consegui adquirir. Eu preciso amar a minha vida, porque quando a gente perde o amor, a gente cai na desesperança. Quando a gente perde o amor, a gente se sente incapaz. Quando a gente perde o amor, a gente se sente abandonado e desamparado. E aí, a gente fica doente. Então, espero que esse momento tenha sido um momento proveitoso para todos nós. Espero que, de alguma forma, eu tenha contribuído com você que está aí do outro lado. E vamos praticar. Vamos nos colocar numa condição de aprendiz, nunca de mestre. Você vai perceber que ao longo dos anos, você vai chegar numa determinada idade, você vai saber muito sobre você, mas você ainda não vai saber tudo. Você vai chegar aos 50 sabendo muito, mas não vai saber tudo. Você vai chegar aos 60, você ainda vai saber muito sobre você, mas você não vai saber tudo. E você vai chegar aos 80. Se você chegar lá, também sabendo muito sobre você, mas você não vai saber tudo. Então, a gente precisa viver essa vida da melhor maneira possível, com muito amor, com esperança e com muita prática. Um beijo para todos vocês. Bom caminho de resiliência, bom caminho de fortalecimento emocional. Até uma próxima.